Olá, boa noite. Esta semana, a Central das Eleições está entrevistando os candidatos à vice-presidência da República das 5 chapas mais bem colocadas na última pesquisa Datafolha. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio realizado na presença dos representantes desses partidos. Nessa rodada, nós estamos questionando assuntos polêmicos, abordando os temas que marcam cada uma das candidaturas e tratando da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Hoje o nosso entrevistado é o general Antônio Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, do PSL. Hamilton Mourão tem 65 anos, é gaúcho de Porto Alegre, é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Participou da missão de paz em Angola. Foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela e comandante militar do Sul. Em fevereiro desse ano, entrou para a reserva. Participam comigo desta série de entrevistas os meus colegas Merval Pereira e Cristiana Lobo, Fernando Gabeira e Andréa Sadi, Miriam Leitão e Gerson Camarote. Eu vou ser o mediador. A entrevista tem 1 hora de duração. General, nós nos solidarizamos aqui em relação ao atentado que sofreu Jair Bolsonaro, as nossas solidariedades à família de Jair Bolsonaro, aos companheiros de partido, como o senhor também, de Jair Bolsonaro. Lamentamos profundamente um episódio como esse. Boa noite ao senhor. Boa noite, Heraldo, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão acompanhando. Realmente, é mais do que um atentado ao Bolsonaro, é um atentado à nossa democracia. Mas o que eu quero destacar é que hoje é 7 de setembro, dia da união de todos os brasileiros, dia da nossa independência. E é essa a mensagem que a equipe que trabalha com o deputado Bolsonaro deseja passar ao nosso país. Eu já passo ao Fernando Gabeira, que tem a primeira questão ao senhor. General, uma das virtudes dessa nossa série é tentar entender como os candidatos a vice se comportariam na eventualidade de substituírem o candidato. Mas essa campanha é tão confusa que, às vezes, essa eventualidade vem mais cedo. Ontem estivemos aqui com um candidato a vice que vai ocupar a cabeça de chapa na semana que vem. E agora estamos diante do senhor, que terá mais ou menos, digamos, 10, 15 dias da campanha em que estará praticamente sozinho em relação ao candidato principal. E eu pergunto ao senhor, como a campanha vai integrar esse acontecimento, como ela vai elaborar esse acontecimento e qual será o tom dela daqui para frente? E como será a divisão das tarefas? Muito bem, Gabeira. Nós estamos trabalhando com 3 vetores, né? O primeiro vetor era, obviamente, a recuperação da saúde do Bolsonaro. A partir do momento que ele está no Hospital Albert Einstein, após o extraordinário trabalho feito lá em Juiz de Fora, nós estamos controlando esse aspecto. O segundo vetor é a questão da investigação policial que está em curso, não é? Nas mãos da Polícia Federal, competente, capacitada, e que vai chegar à conclusão sobre a verdade do que ocorreu ontem lá em Juiz de Fora. E o terceiro vetor é exatamente esse: como reorganizar essa campanha. Até então, não é, nós trabalhávamos com uma dupla muito bem afinada. Eu sempre costumo dizer que Bolsonaro é o nosso agitador, é o homem das massas, e eu sou o propagandista, que trabalho com pequenos grupos. Então agora nós vamos sentar ali com o Estado-Maior da campanha, compete a mim aquela disciplina intelectual de seguir o rumo que ele vinha dando, até porque o candidato é ele, não é? E em mais 2 ou 3 dias nós vamos conseguir nos reorganizar e vamos aproveitar, né? Temos muito pouco tempo de televisão, vamos aproveitar vídeos que já foram feitos e outros que ele vai ter condições de fazer e outras ideias que vão surgir das equipes que estão trabalhando. General, o tom será mais ou menos o tom da sua entrevista de ontem à noite em Porto Alegre? Quer dizer, calma, serenidade, procurar se entender um pouco melhor em todos os campos. Como é que será o tom mesmo da campanha? Hoje o deputado Bolsonaro me ligou, eram 7h20 da noite. Né? Eu estava ali em Copacabana, junto com a minha filha, que veio de Brasília, com meus 2 netos menores. E exatamente o que ele me disse foi que nós vamos moderar o tom. Por quê? Qual é o nosso grande objetivo?
Se nós vamos ser eleitos, nós vamos governar para todo o Brasil e não para pequenos grupos. Então, essa é a nossa visão, até porque fomos soldados a vida inteira e quem foi soldado do Brasil sabe que a gente tem que manter a união. Sem união, a gente não chega a lugar nenhum. Pereira. As redes sociais sempre foram a grande força da campanha do Bolsonaro, porque não tem tempo de televisão, não tem estrutura partidária grande. E agora, então, será mais importante ainda, né? Como é que vocês vão usar as redes sociais, sabendo que nas redes sociais a maior parte das mensagens das campanhas é incontrolável. A maior parte não depende diretamente de uma ordem de alguém. Tem militantes espalhados. O senhor tem condição de controlar essa militância para não deixar que o tom da campanha nas redes sociais seja um tom agressivo? A gente não tem condições de controlar 100% disso aí, não é, Merval? Isso é uma realidade. Agora, nós estamos difundindo pequenos vídeos, né? Eu mesmo já fiz uns 2 ou 3, né? Mandando o pessoal, né? Vamos raciocinar, vamos focar. Qual é o nosso foco? O nosso foco é difundir as ideias do Bolsonaro, as nossas ideias de campanha, as nossas propostas. Andréa Sadi. Candidato, queria falar um pouco sobre as primeiras reações ontem da campanha do Bolsonaro a esse atentado. A primeira coisa que o senhor disse ali foi o seguinte, abre aspas, se querem usar violência, os profissionais da violência somos nós, fecha aspas. Depois o senhor disse que se referia ali ao Estado, né? Mas o Bibiano, que é o presidente do PSL, um dos principais coordenadores da campanha do Bolsonaro, disse à Folha ontem o seguinte, abre aspas, agora é guerra, fecha aspas. O que está valendo? Agora não é hora de apaziguar os ânimos? De fato, com qual dessas declarações a gente deve ficar em relação à campanha de vocês? O normal que acontece, né, quando ocorre um acidente, né, dessa natureza, um incidente traumático, né, a pessoa tem que ter muita calma, né, aquela velha frase aí, muita calma nessa hora. E realmente, né, se subiu um pouco o tom, mas depois, atenção, gente, vamos baixar o tom, porque não é caso de guerra, né? E, como eu disse aqui, a investigação do assunto é responsabilidade da Polícia Federal. Que a polícia descobrir, que se leve ao devido processo legal, que se julgue, se condene, se for o caso. Mas que tipo de trabalho o comando da campanha está fazendo nesse momento para ir em direção disso que o senhor está falando? É exatamente o que eu respondi ao Merval, né? Nós estamos lançando esses pequenos vídeos, fazendo contato com aquilo que a gente pode chamar dos nossos cabeças de chave nos diferentes estados e passando a palavra de ordem. Atenção, reduzir as tensões. Não adianta haver o confronto nesse momento, que não faz bem a ninguém e é péssimo para o país. General, o senhor disse que pouco tempo atrás o senhor falou por telefone com o candidato Bolsonaro. Como é que ele estava? Como é que foi esse diálogo? Ele me ligou, quem ligou foi o filho dele, o Carlos, né? Colocou no Viva Voz e que ele gostaria de transmitir algumas ideias para mim a respeito dessa entrevista que iria ocorrer. Até porque eu sou meio neófito nos assuntos, né? E ele precisava me orientar. Né? Então, foi uma conversa rápida e principalmente nesse tom, né? De não exacerbar, né, a questão que está ocorrendo. Miriam Leitão. Candidato, a campanha de Bolsonaro, a campanha do senhor, sempre defendeu o porte de armas, o direito da população ter armas. Mas isso aí não tiraria do Estado o monopólio da força? E isso aí não é uma forma de dizer que cada um se vire sozinho? Essa questão, como sempre, né, Miriam, é uma questão polêmica, né? Ninguém é dono da verdade nesse papel. A nossa visão é que não é simplesmente jogar fuzil e pistola para cima, cada um pega e sai portando arma. É a pessoa ter o direito de portar a sua arma, ou seja, vai ser submetida a um teste psicotécnico, não é? Vai ter que fazer prova de tiro e aí ela vai portar a sua arma desde que queira. Eu até comparo, pode ser uma comparação exagerada, vamos dizer assim, não é? Mas os acidentes de trânsito matam quase tanto quanto os homicídios no país. E ninguém proíbe de vender carro, muito menos estão preocupados da forma como os nossos motoristas estão sendo formados, e a gente vê desastres ocorrerem à noite e dia, finais de semana, não é? Problemas graves. Pode ser uma comparação, que resolve? Pode ser uma comparação exagerada, Miriam, mas o que eu julgo é o seguinte, o que o Bolsonaro coloca é a liberdade de você escolher, quer ou não ter uma arma. E em que isso aí vai resolver o problema?
Mire, a questão do porte da arma, de você ter uma arma, é a questão do equilíbrio de forças, né? Então você pega, por exemplo, você é uma mulher mais frágil, obviamente, sendo atacada por uma pessoa na rua, um homem de 120, 130 quilos. Se você tiver uma pistola e souber usar, você vai dissuadir esse Talvez ele me tome a arma atacante. e ele passe a ficar armado. Mas para isso você terá que passar por uma prova de tiro, por um treinamento, e você terá capaz de reagir se houver momento. E o monopólio da força, que é do Estado? O monopólio da força é para as questões coletivas, não é? Então, quando você tem grupos, como nós temos aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, que ocupam territórios por meio da força, nós não podemos permitir que isso ocorra. Candidato, Gerson Camarote. o senhor não foi a primeira opção do candidato Jair Bolsonaro para a chapa. Pelo contrário, várias outras opções estavam na frente. Poderia citar, por exemplo, o senador Magno Malta, o general Heleno, a Janaína Pascoal, jurista, o príncipe, o Luiz Felipe Orleans e Bragança. Diante disso, acabou ficando uma chapa de 2 militares. E aí eu lhe pergunto, o filho do deputado Bolsonaro, também deputado Eduardo, quando defendeu o seu nome, disse o seguinte: o vice precisava ser alguém que não compense correr atrás de um impeachment. E acrescentou, sempre aconselhei o meu pai, tem que botar um cara faca na caveira para ser vice. O senhor concorda com isso? O que ele quis falar com essa... tem que ser um vice faca na caveira? Acho que talvez ele tenha querido dizer que eu sou um cheque, né, para o Bolsonaro, né, que as pessoas vão olhar, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro, mas quem está por trás dele é o general Mourão. Não é? Mas, na realidade, não é desse jeito, viu, Camarote? Mas o senhor está dizendo isso porque está atrás do Bolsonaro dissuadiria os parlamentares ou... Como se eu fosse o bicho-papão, Paulo. Na realidade, não é assim. O que eu quero deixar claro, vou conceder um furo aqui a todos, né? Eu sempre fui a primeira opção. Há 3 anos atrás, em 2015, eu era comandante militar do Sul. Ele me procurou e disse, eu vou ser candidato a presidente. Conto com você. Quando eu estava para passar para a reserva, no final de fevereiro, ele disse, preciso que você se filie a um partido político. Eu digo, mas eu vou me filiar a um partido político? Eu já disse que eu não quero ser candidato. O senhor tinha falado várias vezes que não... Não queria ser candidato. Não, preciso que você se filie. E aí eu fiquei aguardando. É óbvio que ele buscou outras opções que seriam melhores em termos de composição e de busca de mais apoios. E, no final, olhou para o banco de reserva e disse, entra em campo. Candidato, mas o Bolsonaro também disse que, quando o escolheu, que ele precisava de um vice que metesse o pé na porta. Aspas dele. O que é meter o pé na porta? Eu acho, mais uma vez, como eu disse para o Merval, viu, Andréia? Talvez queiram me rotular como aquele elemento mais... Não, mas foi o Bolsonaro que falou. Mas o Bolsonaro me conhece bem, ele sabe bem como é que eu ajo, né? Eu acho que todos têm visto aí, nos últimos tempos, a forma como eu tenho conduzido as coisas. Eu acho que comigo ele tem uma tranquilidade, ele tem uma pessoa que o respeita, pelas coisas que ele tem feito e que comunga praticamente com quase a totalidade das ideias dele. Merval. Candidato, o senhor no ano passado estava na ativa, falando para um grupo de militares, afirmou a seguinte coisa, aspas, os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Depois o senhor explicou que só se houvesse uma situação de caos no país. Mas que solução seria essa que os militares imporiam fora da Constituição? A Constituição já prevê estado de sítio, estado de emergência, aprovado pelo Congresso. E o senhor acabou de revelar que, ao dizer essa frase, o senhor já tinha sido convidado para entrar na política. Esse convite teve algum peso nessa sua declaração? Julgo que não. Essa declaração, Merval, foi respondendo uma pergunta hipotética numa palestra na loja maçônica lá em Brasília, realizada em setembro do ano passado. Aí o perguntador ele até meio que se enrolou, invocou o artigo 142, Eu também não estava bem preparado para responder a pergunta naquele momento, já era o último lance do debate, mas ficou aquela ideia de que eu estava pregando um golpe militar. Essa foi a ideia que foi passada. E eu, em nenhum momento, preguei golpe militar.
Né? É uma questão de, quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é uma coisa... Como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua finalidade, o que nós fazemos? Então, é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos, porque está escrito na Constituição. Mas o senhor, então, admite que as Forças Armadas podem intervir se julgarem que um poder está inerte ou está em perigo? Eu vou colocar aqui para ti, Merval. Eu vejo que o Brasil tem 4 objetivos nacionais permanentes: integridade do território, integridade do patrimônio, democracia e paz social. Quando você fala em integridade do território, integridade do patrimônio, é defesa da pátria. E quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras 2 missões, que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Mas, general, sempre a pedido por solicitação de um dos poderes, não é por conta própria. Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né? Isso é hipotético. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua... Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora. Porque, Heraldo, toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E não existe interpretação, né, general? Porque a letra... Vamos tratar da literalidade da Constituição e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta. Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes. A da lei e da ordem, sim. Miriam Leitão. Eu quero continuar nesse assunto. O senhor ontem disse em Porto Alegre que a democracia é o nosso bem maior. E eu quero entender melhor exatamente em que situação esse bem maior pode ser sacrificado, na opinião do senhor. Exatamente, Miriam, quando há anarquia. Quando o país está... Agora há? Agora não. Nós temos tido turbulências, né? Temos tido momentos aí que as coisas ficaram meio complicadas, mas não estamos chegando no nível da anarquia. Mas isso que ele está falando, ele faz direito, é o seguinte: não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo muito bem. E para reforçar, eu queria lembrar uma frase do senhor que diz o seguinte: por que não vamos derrubar este troço todo? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionem o problema político, a relação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. É sobre isso que o senhor está falando? Exatamente. O que acontece? Como eu te disse, foi uma pergunta feita ali no final de um debate, não é uma pergunta mal feita e também mal respondida por mim. Tá? Foi mal respondida. Passou uma imagem de que eu estava pregando um golpe militar. Pois é, mas é exatamente isso. E não é isso que eu prego. Mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe. Vamos ver o seguinte: responsabilidade. Né? As Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde? A política não tem como mediar isso? Se a política não estivesse mediando. Olha a situação que eu estou colocando, Cristiano. É o momento em que a anarquia toma conta do país. Não está acontecendo, volto a dizer. Mas em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, uma intervenção... Quem é que vai decidir que a situação está de anarquia, nesse limite que o senhor está Para isso colocando? Existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa. Mas o comandante quem? O presidente da República? O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer... Mas tem regras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Mas é o Congresso que tem que decidir. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Mas aqui o senhor admite, na situação do Brasil, no nível de avanço democrático que o Brasil já conquistou? Não acho que vai ocorrer, camarote. Não acho que vai ocorrer.
eu respondi a uma hipótese, né? Trabalhamos em cima de uma hipótese, eu tenho dito em todas as vezes, já me perguntaram esse assunto várias vezes, né? Que era uma hipótese. Eu não vejo no momento que o Brasil está vivendo, com todas as dificuldades que nós temos, com um Congresso com muita gente envolvida em atos de corrupção, com o Executivo sem conseguir realizar suas tarefas, às vezes com as reclamações que nós temos em relação à lentidão do Judiciário, à falta de ação do Judiciário, mas prosseguem funcionando as instituições brasileiras. E o nosso comandante, vou colocar o Eduardo Vilas Boas, ele tem deixado isso muito claro todas as vezes. E qual foi o tripé que ele se manteve nesse tempo todo? Legalidade, estabilidade e a nossa legitimidade. Candidato, o senhor disse recentemente, quando foi indicado a vice do candidato Bolsonaro, a seguinte frase, que o Brasil herdou a cultura de privilégio dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. O senhor já tentou se explicar, mas acabou reforçando esse pensamento. Esse tipo de afirmação, ele não reforça estereótipos? Marotti, é sociológico isso aí, né? Todos aqueles que leram e estudaram a formação da nossa nacionalidade, os nossos grandes mestres, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda... Gilberto Freire não fala isso. Fala, quando você olha em Casa Grande Senzala, você pensa essas coisas. É interpretação. O próprio Roberto Campos falou isso, Fernando Henrique toca nesse assunto, mas o que eu quero deixar claro? Gilberto Freire falou o oposto, o Casagrande Senzala, justamente dessa boa influência da miscigenação brasileira. Exatamente, a miscigenação nos trouxe essas características. Isso não é defeito, são características. Mas candidato, é uma tese superada. Essa tese é completamente superada pelos estudos antropológicos, e considerada históricos. Racista, inclusive. Não, deixa eu deixar claro aqui a coisa. Eu servi a uma instituição, né, ao longo de quase 50 anos, que é a característica central do Brasil. Nós somos multiétnicos. Inclusive, vale o nosso exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a única divisão, a única tropa multiétnica era nossa. Então, nós temos um profundo respeito, e é só olhar para mim. Eu sou o produto dessa mistura de raça que nós somos. Candidato, a sua ascendência não melhora essa frase, né? A nossa ascendência aqui, todos nós temos uma ascendência parecida, ela é muito forte. O senhor está falando da indolência dos índios e da malandragem dos negros. O que o senhor realmente quis dizer com isso? A malandragem não significa que você está no erro das coisas. O que é a malandragem? É você ter a capacidade de solucionar situações inusitadas, não é, com linhas de ação diferentes daquelas ortodoxas. É o que se cansa de falar da capacidade do brasileiro. O brasileiro tem a capacidade de superar problemas, não é, trabalhando de forma distinta de outros que seriam mais quadrados, digamos assim. O senhor falou então de crítica, né? O senhor falou então de crítica, num contexto de crítica. Eu ouvi bastante, eu ouvi o que o senhor falou. Não era crítica, o senhor estava justificando as nossas dificuldades com essa frase. Falando que precisa superar isso, essa herança. Eu estava falando da nossa herança cultural. Nós temos que saber quem nós somos. E nós temos essas capacidades. Nesse ponto eu escapo um pouco das teorias sociológicas e vejo pela minha experiência pessoal. Grandes estradas brasileiras foram construídas na trilha dos índios. Eu andando de carro por elas, eu fico cansado. Eu imagino como essa gente não andou pelo Brasil. Então, na verdade, eles não são tão indolentes assim, eles andam demais. O senhor mesmo sabe que lá os Yanomamis cruzam do Brasil para a Venezuela, da Venezuela para o Brasil. Então, eles têm uma vida bastante difícil. É uma forma, a natureza. Eu conheço bem o Brasil, né? Como eu disse, eu trabalhei em todos os lugares, morei. Não foi aquele que foi lá, passou uma semana e achou que conhece tudo. E de Amazônia, 5 anos de Amazônia, sendo que 2 em São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais indígena do Brasil. Lá no Rio Negro. Alto Rio Negro. Cristiana Lobo. Eu queria passar um pouco para a economia e perguntar para o senhor o seguinte: o programa de privatização do economista responsável pelo projeto do PSL, Paulo Guedes, é bastante ambicioso. Ele esteve aqui e defendeu a privatização da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica
e, enfim, citou as empresas que foram criadas aí ao longo dos últimos anos. E eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com a dimensão aí desse programa de privatização de Paulo Guedes? Inclusive, o candidato Bolsonaro esteve aqui e falou na privatização da Petrobras. É o que o senhor gostaria de ver no governo? Olha, quando você lê o próprio programa que está publicado, né, você olha lá na questão da Petrobras, que eles falam nas atividades de distribuição, refino, e não tocam no núcleo principal da Petrobras, que é a exploração, né, do petróleo. Então, isso não está tocado no próprio programa. A minha visão é concordar com isso. Eu não acho que a Petrobras deva ser inteiramente privatizada. Em relação ao Banco do Brasil e da Caixa Econômica, é uma questão de não haver uso político dessas instituições. Eles têm funcionários competentes, capazes, que têm condição de gerenciar essas instituições. Agora, existem outras empresas estatais, das 180 que nós temos, né? E sendo que 18... 170 é alguma coisa, né? Sendo que 18 são efetivamente bancadas pelo governo, que são extremamente deficitárias, né? E na situação que nós estamos vivendo, com o déficit fiscal, não é, indo já quase para o 6º ano de déficit fiscal, a gente tem que tomar alguma atitude. São 143 empresas. 143. Minha cabeça não está muito boa. Candidato, não pode criar mais estatal nessa altura, mas o governo militar, ele foi intervencionista e foi estatizante. Foi o governo que mais criou estatais e o segundo governo que mais criou estatais foi o PT. O programa do partido, o programa da campanha e o que o Paulo Guedes tem dito é liberal, ao contrário. Eu queria saber a sua opinião. Quer dizer, o senhor acha qual o papel do Estado na economia? O que o senhor acha das estatais? Você está falando que tem que tomar alguma atitude, significa vender as empresas, é isso? Concordo plenamente. Eu acho que o Estado não tem mais que estar preocupado em exercer atividades que serão muito mais bem exercidas pela iniciativa privada. O papel do Estado é regular as atividades. Daí as agências reguladoras, que não podem ser utilizadas também como cabide de emprego, como vieram sendo utilizadas. Em relação a como a senhora iniciou a pergunta aí, a parte militar, nós tivemos o governo Geisel, extremamente estatizante. Mas também tivemos o Castelo Branco, que tinha Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, e foi o passo inicial, né? Foi um período muito curto de um pensamento mais liberal, mas foi, em geral, foi intervencionista. O senhor acha que eles erraram? Acho que Geisel errou. Acho. É minha visão. Só o Geisel, Médici não, ninguém? Médici diferente. Médici foi um governo diferente. Agora o Geisel foi o homem que realmente... O senhor acha que foi melhor? O Médici foi o melhor governo do que o Geisel? Foi, na minha visão, sim. Mas não foi o período mais duro da ditadura, da repressão? Miriam, essa questão da ditadura, né, isso é história, né? Eu sei que você teve a sua passagem, né, difícil aí nesse período, não é? Mas isso é história. Mas eu não falo por mim, eu falo pela história. A história terá que ser bem contada a esse respeito, não é? Nós tivemos grupos organizados que tentavam implantar um outro tipo de ditadura, vamos colocar assim, atacaram o Estado se defendeu, e quando ocorre guerra, a primeira coisa que é vítima é a razão. O senhor tem dito, e também o candidato Bolsonaro, que o coronel Carlos Brilhante Ustra é um herói. E no período que ele ficou no DOI-CODE, 47 pessoas morreram. Eles estavam sob a custódia do Estado. E o senhor acha isso normal, que um herói deve fazer isso? Comandar um estamento militar, um local do Estado em que 47 pessoas morrem sob a custódia do Estado? Olha, os meus heróis não morreram de overdose, Miriam. Né? Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor de um manual que é explorado por todos os terroristas. Eu pergunto pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas? Heróis matam. Eu queria também perguntar uma coisa para o senhor sobre a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, num hipotético governo, um possível governo Jair Bolsonaro e o senhor também, como é que vai ser a reforma da Previdência dos militares? Excelente pergunta, Miriam. Eu trabalhei nisso aí ao longo dos últimos 2 anos como secretário de Economia e Finanças do Exército.
E aí, talvez até me estenda um pouco aqui, né? A medida provisória que hoje governa o salário dos militares, ela cortou aquilo que era considerado os privilégios, né? Então, o pessoal ia para a reserva, era promovido ao posto imediatamente superior, a questão da pensão das filhas, a licença especial que era concedida por 6 meses a cada 10 anos que você trabalhava, e caso você não usasse, aquilo contava em dobro para a sua passagem para a reserva. Isso gerou um decréscimo nos nossos salários. Então, hoje nós temos 3 tipos de coronéis. Falo coronel porque é o posto que o cara pode almejar atingir nas condições normais de temperatura e pressão. Nós temos os coronéis que passaram para a reserva antes de 2000, em 2000, que ganham R$18.000 brutos. Os que estão passando agora ganham 15 e os que vão passar em 2030 ganham 13. Tá? Então, houve já uma mini reforma, vamos colocar assim. O nosso gasto é um gasto que vem diminuindo. Agora, nós consideramos outras hipóteses, né? Aumentar o nosso tempo de serviço, né? Hoje, a rigidez que nós atingimos, né? Eu tenho 65 anos de idade, eu tenho certeza que eu poderia ter ficado mais 5 anos no Exército sem problema nenhum, não é? É a questão da pensionista, né? Porque a gente continua pagando a pensão até morrer. Eu estou pagando a pensão aqui, mesmo que eu não tivesse para quem deixar, não é? Então, a pensionista ela também continua pagando isso. São algumas ideias que nós discutimos com a área técnica do governo. Então, todos terão que ceder alguma coisa numa reforma da Previdência. Então, vai ter uma reforma também dos militares, porque hoje o déficit é de 42 bilhões esse ano, 42 bilhões o déficit dos militares. Esse déficit ele tem que ser encarado até porque é o seguinte, o governo não dá contraparte no caso dos militares. Não há contraparte do governo. Então, é um déficit que tem que ser melhor analisado. Cristiana Lobo. Candidato. Tranquila, Cristiana. Pode achar que eu estou mais nervoso. Hã? Eu estou mais nervoso, tranquilo. Não, até não estou nervosa, mas é porque eu estava esperando que o senhor falasse um pouco mais. Eu queria perguntar ao senhor qual seria o papel das Forças Armadas no eventual governo Bolsonaro-Mourão. Olha, as Forças Armadas já têm as missões muito bem definidas na Constituição, né? Elas têm procurado se ater a essas missões. Além disso, existem as ações subsidiárias, né, que nós viemos praticando, seja na distribuição de água no Nordeste, seja na ajuda nas calamidades públicas, seja na questão do emprego da engenharia militar, na construção de determinadas obras ou na fiscalização. Ações como essa do Rio de Janeiro, de segurança. A questão da garantia da lei e da ordem, nós viemos sendo empregados seguidamente, né? É uma missão complicada porque não se tem todos os instrumentos necessários, nós temos que agir quase como um algodão entre cristais, não é? A força ela tem que medir, dosar muito o que vai fazer para não ultrapassar os limites da missão dela. Um dos problemas que os militares encontram e reclamam é que um militar em ação no combate ao traficante no Rio e tal, não tem a proteção que tem, por exemplo, quando está na força da ONU, né? Então, o senhor acha que isso deveria mudar? O militar nessa missão deveria ter uma proteção maior? Eu julgo que com a última legislação que foi aprovada, né, que colocou nas mãos da Justiça Militar, né, incidentes dessa natureza, houve uma proteção maior. É óbvio que difere da ONU, né, porque na ONU é um mandato, a ONU te dá um mandato e você está operando em outro país. Você operar no seu próprio país cai naquele caso, como a Miriam estava falando, dos problemas que ocorreram no período dos governos militares. Então é complicado você operar dentro do seu país contra seu próprio povo. Candidato, o senhor chegou a falar que o interventor federal aqui no Rio de Janeiro, na área de segurança pública, era um cachorro acuado. O que é que o senhor quis dizer com isso? O senhor é a favor ou contra essa intervenção que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro? Da forma como a intervenção foi colocada, ela foi colocada nitidamente com fins políticos. O Exército não foi ouvido. Nós recebemos a missão, houve uma reunião do nosso alto comando, dizendo, bom, é ordem, vamos cumprir, né? Mas a gente sabe que para agir nessa questão do combate ao narcotráfico, não adianta única e exclusivamente a repressão. Então você coloca um militar como interventor, porque teria que ser no Estado inteiro, ou seja, não só na... Não, tem que agir na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Ter mudado o pesão. Tem que ser completa. A intervenção teria que ser política e militar. E militar. Na realidade, a intervenção não é militar.
na minha visão, né, é uma distorção nisso aí. Por quê? Porque o governo decretou intervenção na área de segurança pública. Ele podia ter nomeado o Heraldo como interventor, né, mas nomeou o general Braga Neto. O general Braga Neto poderia ter ficado só como interventor. Por uma questão de manter a unidade de comando, que é doutrina nossa, ele manteve 2 chapéus, né, interventor e comandante militar do leste. Já havia um decreto de garantia da lei e da ordem em vigor. Então, ele passou a utilizar a tropa que já estava sendo empregada. Colocou um general na Secretaria de Segurança, mas nós não conseguimos agir no resto. Né? Então, continua, um enxugar de gelo. A gente entra em combate com o traficante, vai lá, tira a barreira, né? Mas o Estado não entra como um todo. Nós saímos e o problema persiste. General, Ministério da Defesa, qual é o desenho que o senhor vê para o Ministério da Defesa? Foi idealizado no governo Fernando Henrique Cardoso a ser ocupado por um civil. O senhor admite a possibilidade de, no eventual governo de Bolsonaro e do senhor, um civil ocupar o Ministério da Defesa? Sim. O problema é que nós tivemos alguns civis pessimamente preparados para serem ministros da Defesa, né? Quais? Os primeiros ali que nós tivemos, né? O senador Elcio Álvares, tínhamos um que era funcionário do Banco do Brasil, Quintão, né? Até já me esqueci o nome dele. O próprio Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner ser ministro da Defesa, brincadeira, né? Pô, até deboche com a força, né? Então, civis bem preparados, né, que conheçam, né, nós temos na área diplomática, mas nós por que temos o Jacques Wagner seria um deboche? Ele foi governador de Estado. Vou lhe contar uma aqui, camarote. 2015, tá? Quando houve o rebaixamento da nota do Brasil, né, o Brasil foi rebaixado, né, e aí ele estava comigo lá no Sul, né? Veio a notícia, então o presidente queria falar com ele, ele tentando ligar, e aí falou com um assessor dela, que eu não vou citar o nome, por razões óbvias, né? E aí qual era a palavra de ordem? Nós vamos dizer que no tempo deles era pior. Quer dizer, o cara não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com a questão política do governo dele e do outro. Pode ser ministro da Defesa? Na minha visão, não. Candidato, o candidato Bolsonaro já disse que o governo dos senhores, se eleitos, vai ter um monte de militares. Para quais cargos? Qual que é o desenho que vocês estão pensando, que os senhores estão pensando? Eu acho que eu tenho respondido essa questão, Andréia. Existem pessoas competentes no meio civil e no meio militar. O que o Bolsonaro ele quer dizer é que nós precisamos de gerentes nos ministérios e não entregar um ministério de porteira fechada para um partido político ou para um político. Mas será para os militares? Não será para os militares. Mas o que é esse monte de militares que ele quer dizer? Eu acho que ele não vai chegar a esse ponto, né? Nós temos conversado a respeito, isso é mais uma figura de retórica dele, tá? Ele gosta de passar essa imagem. A minha visão, que eu converso com ele, vamos lembrar que eu sou um dos principais assessores dele, tá? É que nós temos que escolher gente competente. Então, se eu tenho você com extrema competência, né, para ser ministra de algum dos ministérios, eu vou colocar você, mesmo que eu tenha um outro militar que também tenha a sua competência. Entendeu? A questão-chave é competência e eficiência gerencial. General Fernando Gabeira. O senhor esteve 2 anos na Venezuela numa posição de observador privilegiado, conhecendo bastante bem a situação. Hoje nós vivemos uma grande crise na fronteira e a Venezuela está numa situação dramática. Há na política de Roraima uma tendência quase que unânime, mas uma forte tendência a pedir o fechamento da fronteira. Por outro lado, nós temos dificuldades em atender também, temos atender aos refugiados que chegam. Como é que o senhor vê a solução dessa situação? A questão da Venezuela é a crônica de uma morte anunciada, né, Fernando? Esse processo que lá ocorreu, iniciado ali com Chávez e o seu socialismo do século XXI, deu no que deu, na destruição total da economia do país, não é? E a fuga dos venezuelanos. Os mais ricos foram para os Estados Unidos, para a Europa, a classe média está descendo aí para o Chile, para outros países latino-americanos, Colômbia, e os mais pobres é que estão vindo aqui para o nosso lado. Até porque, vamos olhar geopoliticamente, né? Vamos imaginar aqui, né, entrando ali pela Foz do Amazonas, subindo o Rio Negro, Canal do Cacequiari, Orinoco, né, que eu chamo de ilha isso aí, é vazio tanto do nosso lado como do lado deles, né? Então há uma dificuldade até de transpor isso e a única rota é a Roraima. É um problema do nosso governo. O governo federal deixou correr esse barco,
nas mãos de um Estado como Roraima, que a gente sabe que não tem potencial para receber isso aí, chamou o Exército, mais uma das nossas atividades, não é? Mas o governo tem que resolver, a gente não pode virar as costas, não é, aos venezuelanos. Não é? Que país seremos nós? Qual é a imagem que a gente está passando? Não é? Nós temos que ter uma política externa vigorosa e passar a imagem da ajuda humanitária que todo país tem que fornecer. E o Essa senhor é a minha acredita visão. que essa também é a posição do Bolsonaro? É a posição dele. É a posição da chapa? O que ele considera é o seguinte, que não é um problema de Roraima, é um problema do Brasil como um todo, do seu governo federal. E a ideia de campo de refugiados dá uma imagem muito ruim, mas é mais no sentido dos campos de refugiados protegidos pela ONU, uma situação mais... Eu vivi essa situação em Angola, Merval. Né? Eu, quando estive lá na Força de Paz da ONU, os primeiros 6 meses de missão era aquartelar os guerrilheiros da UNITA com suas famílias. Então, aquartelei em torno de 5 mil guerrilheiros, mais as famílias, foram 30 mil pessoas. Isso é um problema muito sério. Né? Problema de saúde, problema de infraestrutura. General, né? e como incluir esses refugiados no mercado de trabalho? A gente já tem dificuldade com a questão do trabalho aqui. Como que se faz essa inclusão econômico-financeira? Pois é, Heraldo, perdão. Essa é uma questão difícil de responder, né? Nós vamos ter que buscar alguma solução para isso aí, né? Agora não tem uma resposta para lhes dar a esse respeito. Você acha que a Venezuela é uma ditadura e por que as Forças Armadas sustentam esse governo? Excelente pergunta, Miriam. Você agora me levantou uma bola boa. Então, vou contar a história da Venezuela aqui de forma rápida. A Venezuela teve uma guerrilha na década de 60, que todos sabem, né? Cubanos estavam lá, inclusive, com essa guerrilha. Foi batida dentro do sistema democrático que eles tinham de então, que era o Pacto de Punto Fijo. Conclusão que eles chegaram. Para impor o domínio na Venezuela, eles precisavam das Forças Armadas. Quem chegou a essa conclusão, um guerrilheiro chamado Douglas Bravo. Tá? Quem estudou a história da Venezuela conhece. Fernando deve conhecer. Conheço. Tá? Bom, nasceu o Chávez dessa infiltração. Chávez tentou o golpe em 92, né? Um golpe que ele ficou escondido no Museu Militar e a tropa dele foi lá atacar a residência do presidente, o palácio, morreu gente. E um general que estava comprometido com esse processo, né? Ele foi encarregado de prender o Chávez e deu 5 minutos para o Chávez falar em cadeia nacional de rádio e televisão. Aí o Chávez ficou conhecido, porque ele era bom de discurso. Anistiado em 94, 2 anos depois, ele se junta a um argentino chamado Norberto Cerezo, já morreu, meio nazista até esse cara. E ele monta um programa para o Chávez baseado em 3 vetores: exército, caudilho e povo. Aí o exército cooptado, Chávez o caudilho e o povo abastecido pelas missões, não é? Que é o dinheiro do petróleo que era distribuído. Quando acabou isso aí, é a situação que nós estamos vivendo. A Força Armada comprometida, tem a milícia bolivariana armada, tem a reserva armada, fora os grupos de meliantes, de narcotraficantes que lá tem. Forças Minha Armadas visão, cooptadas, né? Cooptadas. Força Armada cooptada. Comprada no dinheiro. Tá? E aí, qual é a minha visão? Nas últimas reuniões do nosso alto comando do Exército, eu disse, a nossa próxima força de paz será na Venezuela. Candidato, se vocês vencerem a eleição, vocês vão ter o PT como oposição. E o PT, como oposição, faz uma oposição forte, insistente, dura. Como é que vocês vão se relacionar com essa oposição? E eu queria também embutir outra pergunta de política aí, a situação, né? Essa vai ser a relação com a oposição, mas a situação. O senhor disse que vai nomear pessoas pela sua qualidade técnica, isso é o ideal realmente, e não vai ser distribuído pelos partidos que compuserem a base. Mas como é que vocês vão construir a coalizão? Miriam, situação e oposição aí, como é que vai ser? Posso parecer ingênuo até, né? Eu julgo que nós temos que trabalhar em torno de ideias e programas. Então, a minha visão, né, clara, a legislatura começa nova em fevereiro do ano que vem, né? O Bolsonaro tem que botar os projetos embaixo do braço, atravessar a Praça dos Três Poderes, ir ao Congresso, ir em rede nacional de televisão, apresentar o estado do Brasil, a situação que o Brasil se encontra e as medidas que têm que ser tomadas e necessitam do Congresso para isso. E, a partir daí, a gente construir na conversa com cada grupo que estará lá dentro.
Aí tem gente que não vai concordar, tem gente que vai brigar. Cristiano está olhando para mim dizendo, general, o senhor é muito ingênuo, né? Mas é a maneira como eu vejo, eu não vejo outra forma. Nós vamos cair na situação atual de oferecer ministérios em troca de apoio, oferecer estatais em troca de apoio, aí nós estaremos fazendo mais do mesmo. Mas, candidato, o Congresso que vai se reeleger é praticamente o mesmo, são os mesmos partidos e a gente acompanha bastante esses partidos, eles lidam exatamente com este método, chamado toma lá da cá. Como vocês pretendem fazer esse tipo de diálogo com esses mesmos partidos? E quero saber, emendando na pergunta da Miriam, se esse diálogo com o PT se estende para todas as esquerdas, porque no discurso do candidato Bolsonaro ali, ele faz muita crítica, né? Faz muitos ataques à esquerda. Deixa eu entrar nessa seara aí. Que é a tua, né? Que é a seara dele. Então, o senhor acha que um governo com 2 militares quadrados vai conseguir, pela simples presença dos senhores no Palácio Planalto, convencer os deputados a mudarem o conceito? O conceito. Merval, a minha visão é essa, porque nós temos que mostrar a situação do país. O povo tem que entender isso também. O eleitor tem que pressionar os seus eleitos, não basta só o executivo. Até porque, vamos olhar, a tarefa do legislativo é fazer as leis, aprovar o orçamento, e a tarefa do executivo é cumprir aquele orçamento e gerenciar o país de modo que se execute as coisas. Se coloca muita responsabilidade aqui nas costas do presidente, como se ele fosse o rei. O presidente não é rei, ele é chefe de um dos poderes, não é? Então, nós vamos ter que estabelecer um diálogo com o Poder Legislativo. Aí você me diz, vai ser complicado, a Andréa está falando, a Miriam está falando, vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas nós temos que fazer. E dentro das ideias. Dentro das ideias? Dentro das ideias. Não é dentro daquela tese de que... Se nós formos entrar nisso, é o troço que a gente mais critica, que todo mundo critica, aí seremos mais do mesmo, né? E o pessoal ainda vai dizer o seguinte, esses aí eram as vestais do templo. Não, mas eu estava me referindo à sua ideia de que se houver um caos, as Forças Armadas podem intervir. Mas não haverá caos nisso aí. Essa seria uma ameaça ao Congresso, para o Congresso atender às medidas que o governo vai apresentar? Não vamos fazer que igual o Dom Pedro, para aprovar a Constituição, né? Cercou o Congresso e mandou evacuar e otorgou a Constituição. Não, isso já ficou para trás, né? Apesar de nós termos um príncipe da Casa de Orleans e Bragança no nosso partido. General, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A Central das Eleições faz um rápido intervalo. Voltamos já com o segundo bloco dessa entrevista com o general Hamilton Mourão, candidato a vice de Jair Bolsonaro. Até já. A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, do PSL. General, nesse bloco nós vamos fazer assim um bate-bola, pergunta-resposta, e eu já vou começar. No bloco anterior, o senhor disse que não concorda com tudo do seu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Qual é que é essa proporção? Concordância e discordância? Digamos assim que 90% eu estou com ele. 10% algumas coisas que às vezes eu acho que ele é mais incisivo, né? Que a gente pode ser um pouquinho mais light. Em que o senhor discorda dele? Vou pegar esse aí. Às vezes, né, quando, por exemplo, tem uma questão que ele fala aí na parte da educação, né, que passa uma imagem que não é a realidade, né? Talvez ele tenha até uma dificuldade de explicar aquilo, que é a questão do emprego de militares nas escolas, né? Então, na realidade, o quê? Nós temos experiências bem-sucedidas, né, em alguns estados da federação, do uso de policiais militares da reserva em colégios, não é? Mas não é aquela história que nós vamos ter colégio militar em tudo que é mais lugar alguma do Brasil, coisa? Hein? Mais alguma coisa? Esse é o ponto mais... né? O resto fica por isso mesmo. Fernando Gabeira. O que o senhor acha e como deve se comportar o governo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Olha, os Estados Unidos é um tradicional aliado nosso, né, Fernando? O Trump, né, ele conta com a má vontade de certa parte aí da imprensa. Ele foi eleito com um discurso que atingiu aquilo que eu chamo o core dos Estados Unidos. Eu também morei 2 anos nos Estados Unidos quando eu era adolescente, né? Então, por isso que eu até falo isso aí, né?
E nós temos que estabelecer uma boa ligação com ele, né? É aquela velha história, né? Os países eles têm que procurar se entender, independente do governo. Os jornais estrangeiros, na sua maioria, compararam o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ao Trump. E chamaram ele de Trump tropical, coisa desse tipo. O senhor gosta dessa comparação? Eu acho que são coisas distintas, né? O Trump, ele é um homem que tinha um império, né? Em termos de empresariais, é um empresário. O Bolsonaro é um político, então eu acho que há uma diferença grande entre os dois. Candidato, um dos pontos altos aí da campanha de Bolsonaro é a questão da segurança pública. Não só a questão de permitir o cidadão ter arma, mas ele fala também que não transigirá com bandidos. Isso passa a ideia de que a questão de segurança pública do Brasil, que é uma das mais graves apontadas da pesquisa, possa ser resolvida imediatamente ou muito rapidamente. E é uma coisa muito mais complexa do que um discurso de campanha. Não há uma preocupação com uma frustração do eleitor se vocês ganharem a eleição com esse discurso, com essa promessa de resolver a segurança pública no país? É óbvio que se a gente levar muito tempo para solucionar o problema, nós vamos frustrar os nossos eleitores, mas nós temos um planejamento para isso já. Eu posso adiantar alguma coisa aqui, o planejamento moderno para a segurança pública, ele é baseado em evidências empíricas, que é o que nós não estamos fazendo aqui no Brasil. Tá? E o que é um planejamento baseado em evidências empíricas? Vamos olhar o seguinte, a Polícia de São Paulo ela tem uma metodologia que diminuiu o roubo a pedestres. A Polícia do Paraná tem uma metodologia que diminuiu o roubo de carga. Então nós temos que fazer a junção disso aí, aumentar a capacidade de inteligência bem feita, formando realmente os operadores de inteligência das nossas polícias, porque a inteligência policial é diferente da inteligência de Estado, não é? E a questão dos equipamentos. Em que momento o cidadão poderá sair às ruas com tranquilidade? Os senhores têm essa imaginação? Nesse prazo, se eu for dizer isso, eu serei leviano. Né? Talvez, dentro daquela teoria de que eu vou impor medo, pode ser que eles saiam à rua logo. Gerson Camarote. Candidato, teve um momento de saia justa na convenção do PSL, que homologou a candidatura do Jair Bolsonaro. A jurista Janaína Pascoal, que na época era cotada para vice, ela chegou a falar que não dava para ser o PT ao contrário. Isso falando com a militância, mandando um recado para a militância, falando que precisava mais diálogo, que precisava ouvir mais. Ou seja, dando um recado ali para a questão da intolerância. O senhor concorda com a jurista Janaína Pascoal? Eu acho que a Janaína ali, ela tocou num aspecto que é exatamente o que nós começamos o nosso diálogo aqui hoje, né? Quando comentamos a questão do atentado sofrido pelo Bolsonaro. E os radicalismos, os extremos, eles não servem, né? Então a gente tem que procurar neutralizar, tanto de um lado como do outro. Foi isso que ela quis dizer e eu concordo com ela em parte. E como é que o senhor vê isso na militância? Olha, a militância do Bolsonaro ela é uma militância diferente, por exemplo, da militância de esquerda. Eles têm características distintas, não é? Mas também existe lá dentro aquelas pessoas que estão tomadas por um ódio furibundo contra tudo aquilo que represente a esquerda. Então, vamos acalmar isso aí, gente. Todos são brasileiros. André Sadi. Candidato, o senhor falou agora há pouco que não concorda com tudo que o Bolsonaro fala, mas não citou a questão das mulheres, das declarações polêmicas dele em relação às mulheres. Por exemplo, que deu uma fraquejada quando teve uma filha mulher, quando ele admite ali a diferença salarial entre o homem e a mulher. Queria saber do senhor se o senhor concorda com essas declarações dele. Eu acho que o Bolsonaro está sendo demonizado, né? Inclusive a campanha que tem sido feita aí por um determinado candidato contra ele é de uma baixaria sem tamanho, porque pinça frases de alguma discussão, não é? E passam a imagem que o Bolsonaro é o terror, né? É o camarada que não respeita as mulheres. E não é isso, né? O Bolsonaro é um cara que foi criado numa cidade do interior de São Paulo, um homem que se fez, um homem de família, né? E essa questão das mulheres está mais do que... Eu sou filho de uma mãe que trabalhava fora, né? Na década de 50, né? Então, isso aí, o mercado de trabalho foi conquistado por você. Mas quando ele disse que deu uma fraquejada quando teve mulher, o senhor...
o Bolsonaro ele tem aquelas figuras de retórica, é o jeito dele. Às vezes ele quer fazer uma piada... Mas o que ele quis dizer com É isso? uma piada, André. Ele quer fazer uma piada e aí, como muita gente tem uma certa... Não, o Bolsonaro é o cara de direita, é um sujeito radical. Então, Mas é uma piada de mau gosto, né? É, aquela história, né? Às vezes, se você contar essa piada no meio de homens, não é problema, mas se mulheres assistem, é um Mas ele é problema. candidato à presidência da República. Pois é, exatamente, né? Miriam Leitão. Num eventual governo dos senhores, a Bolsa Família continua, vai ser ampliada, vai ser alterada, vai ser... Está colocado no programa de governo. A Bolsa eu li Família lá, é mas eu mantida, queria tem aquele entender programa de renda exatamente. mínima, né? Está colocado no programa de governo dele. Será mantido dessa Será forma? mantido. Não tem como. Né? Eu tenho comentado isso aí, principalmente na região Nordeste, que é uma das mais pobres do nosso país. Você não pode, de imediato, tirar as pessoas. O que você tem que fazer? Nós temos que voltar a uma situação de emprego e, a pouco, as pessoas irem saindo do assistencialismo do Estado e ganharem a vida pelos seus recursos próprios. Merval Pereira. Bom, primeiro eu queria lembrar que o Trump fez a mesma explicação para piadas que saíram sobre ele e gravações e tal. Ele dizia mesmo, em roda de homens, uma conversa de homens. Tal. Bom, mas não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte, o senhor admitiu que o Ministério da Defesa deve ser de um civil. E o gabinete civil de um militar? Dizem que o senhor poderia acumular essa função. O senhor imagina que um militar possa ser chefe do gabinete civil, como o Golbery, por exemplo, foi no governo Geisel? Aquilo que eu falei, Merval, pessoas competentes existem, né, em ambos os segmentos do nosso núcleo, né, vamos colocar assim. O que se fala para a Casa Civil seria até o Heleno, né? O Heleno é um homem notável, né? Uma cabeça brilhante, um camarada que sabe dialogar com todo mundo, né? Mas é uma escolha que ele vai ter que fazer na hora que a gente sentar, né? Depois o senhor terá algum papel no governo? Até agora ele não me disse, mas eu jamais vou ficar, né, indo do Jaburu, ou se for morar no Jaburu, que podemos decidir que não vamos habitar, né, nenhum dos palácios, né, ficar do Jaburu para o Planalto, trocando 6 por meia dúzia, eu não vou fazer isso. O senhor quer ter uma função específica. Algo ele tem que botar para fazer. Qual área o senhor teria mais afeição? Olha, posso até trabalhar em termos de coordenação do trabalho dos ministérios, de projetos que tenham que ser tocados, porque o que acontece? Nós somos muito ruins de projeto. Não é? Você olha, por exemplo, do São Francisco. Não é? A transposição do São Francisco foi tocada sem ter projeto, por isso que nós estamos até hoje empacados nisso aí. Como eu aprendi bastante sobre isso, eu posso coordenar determinados trabalhos na confecção de projetos. Você vê que dentro do próprio Exército, nós criamos uma diretoria para projetos. Seria uma pasta de infraestrutura? Pode ser. O senhor criticou o governo Geisel, mas o governo Geisel tinha esse tipo de coordenação do Ministério do Planejamento e alguns grupos eram coordenados. A crítica que eu faço ao governo Geisel foi o excesso de estatais. Todas aquelas BRAs que nós tivemos durante determinado período e que terminaram por características nossas do empreguismo, tal e coisa, não é? Sendo uma carga pesada para o Estado. Candidato, qual que é a opinião do senhor sobre as cotas? Olha, as cotas é o seguinte, se nós tivéssemos a linha de partida alinhada, todo mundo com saúde e educação correta, nós precisaríamos de cota? Não. Então eu acho que nós temos que dar saúde e educação e acabar pouco a pouco no sistema de cotas. O senhor é contra as cotas raciais? No momento, não posso dizer que seja contra, porque é uma forma de tentar compensar a deficiência na nossa educação pública. Candidato, o senhor chegou a fazer críticas ao presidente Michel Temer. O senhor atribui isso à sua saída, inclusive, de um cargo estratégico? E como é que o senhor avalia esse momento que o senhor passou dentro das Forças Armadas depois dessas críticas ao presidente Michel Temer? Olha, o general Enzo, que foi nosso comandante, ele dizia que cada um tem que saber o tamanho da sua cadeira. Eu andei extrapolando o tamanho da minha cadeira e a autoridade do comandante não pode deixar de ser exercido. Candidato. Como é que foi a conversa, desculpe, do senhor com o comandante Vilas Boas sobre isso? Eu e o VB somos amigos de infância, praticamente. Tá? Vocês têm que entender isso. Talvez muitas vezes vocês não entendam essa questão da relação que nós militares temos uns com os outros, porque a gente se conhece.
Eu costumo dizer que é diferente, por exemplo, vocês são todos jornalistas, cada um formado numa universidade e vieram trabalhar nessa empresa, né? Então, se conheceram aqui, vamos dizer. Nós não, nós nos conhecemos desde bancos escolares, de colégio militar, de escola preparatória. Então, nessa hora, o VB, aí, meu amigo, você ultrapassou teu limite. Candidato, há uma pergunta que eu fiz aqui ao candidato Bolsonaro sobre índios, político indigenista. Ele falou, olha, a solução seria integrar as Forças Armadas e foi já foi feito no passado. Foi feito no passado e deu errado, né? Houve muita morte de índios. Isso aí tem histórias terríveis. O senhor acha que é assim que deve ser tratado os índios? Eles devem ser integrados? O que significa abandonar a sua cultura, abandonar, destruir as suas tradições? Olha, Miriam, eu tenho convivido na Amazônia há bastante tempo, né? E você tem dos dois lados, né? Tem aqueles que querem ser integrados, né? E tem aqueles que preferem viver ali aquela vida simples deles lá dentro das suas comunidades, né? Então, eu acho que você tem que dar liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha e não tratar o índio como um cidadão de segunda categoria. Tem que ser, pajeado, digamos assim. Tá? Essa é a minha visão. Uma das declarações do Bolsonaro que me preocupa, uma das que me preocupa um pouco, é quando ele disse que o Brasil, que ele falou o seguinte, nada de Estado laico, o Brasil é um país cristão. Mas, evidentemente, que o Brasil é 70%, talvez 80% formado por cristãos. Mas eu tenho a impressão de que ele confundiu o Estado laico com uma ideia de esquerda, quando, na verdade, é algo que surgiu há muito tempo, né? E que é uma necessidade nossa. O senhor acha que existe algum perigo de o Brasil deixar de ser um Estado laico? Não, eu acho que não, Fernando, até porque o presidente não pode impor isso, né? Isso teria que passar pelo Congresso e seria uma gritaria total, né? O presidente não tem condições, né? Não pode impor isso. General, 3 medidas em busca da transparência. Quais seriam? O senhor poderia elencar? Medidas em busca da transparência, publicidade dos atos, né? Principalmente a questão das políticas públicas, saber transmitir o objetivo das políticas públicas, né, para a sociedade. Como? O uso das redes. Né? Nós temos que expandir o uso de redes. Não sei se todos sabem, aqui nós só temos 90 mil antenas de celular no Brasil. A China tem 1 milhão. Então, se a gente expandir a nossa questão das antenas de celular, nós vamos atingir o país como um todo por meio da internet. Então, nós teremos transparência dos nossos atos, não é? Então, essa é a minha visão. Candidato, o candidato da sua chapa, Jair Bolsonaro, sobre o Museu Nacional, ele chegou a falar uma frase que causou surpresa a muita gente. Ou seja, já pegou fogo, o que é que você quer que eu faça? Mais ou menos assim que o Bolsonaro falou. Como é que o senhor avalia essa questão do Museu Nacional e o senhor concorda com essa frase do Bolsonaro? Mais amplamente, qual é o papel, a importância da cultura no governo Bolsonaro-Mourão? Merval, Camarote, eu sou um homem dedicado à cultura. Leio até os livros da Miriam, pô. Né? Então, eu acho que a cultura é fundamental. Agora, nós aqui no Brasil, nós jogamos fora, nós não conservamos o nosso patrimônio. Na nossa instituição, no Exército Brasileiro, nós temos um carinho com o patrimônio, vocês vão lá nos nossos quartéis, nas nossas fortalezas e vão... Então, nós queremos passar isso também para o resto do país. Agora, com recursos orçamentários, nós temos que abrir isso, fundações, não é? Tem que haver iniciativa privada, a questão de o camarada descontar do imposto de renda. Nós não temos essa mentalidade aqui no Brasil. Não temos nem legislação para isso. Então temos que mudar, né? Temos que mudar. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Olha, eu agradeço a todos. Eu quero dizer que assisto a todos, não é? Acompanho o trabalho de cada um, sou seu leitor, não é? Há muitos anos. Leio muito tudo que você escreve sobre economia, procuro aprender também. Vejo a Cristiana com a Leilane todas os finais de tarde, a Andréia também, Camarote. E o Fernando. Fernando é uma figura ímpar. Heraldo, grande amigo. Muito obrigado a vocês, hein? Foi maravilhoso. Obrigado, general. E assim a Central das Eleições encerra mais uma rodada de entrevistas especiais. Se você não teve oportunidade de assistir a todas elas, fica o convite. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã,
nós vamos exibir essa série na íntegra. Você também encontra todas as nossas entrevistas lá no Globo News Play. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e um ótimo fim de semana a todos.